Ali na Gramado Summit. A gente está aqui no Serra Park, numa das maiores feiras de inovação da América Latina. E eu sou a Ali, vou estar conduzindo aqui essa conversa e tenho a alegria de estar recebendo 3 grandes chefs que participaram do programa MasterChef. Elas vão contar um pouquinho pra gente dessa experiência. Meninas, muito bem-vindas. Obrigada. Verdade, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está gravando direto, então, da Gramado Summit, que tem hoje também um momento em que vocês vão estar no palco. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho pra gente como que vocês chegaram, né, no programa. Então, eu vou começar aqui com a Andrea. Andrea, conta pra gente, como foi que tu chegou no MasterChef? Bom, a minha caminhada até o MasterChef foi longa, foi bem longa, eu diria. Eu fiquei 5 anos tentando. Eu até posso dizer que foram 6 anos. Eu não conto o sexto, porque foi uma inscrição tão feia, tão ridícula, que eu até tenho vergonha. Mas foram 5 anos, eu me inscrevi 5 anos. E os 5 anos eu participei da seletiva, eu fui até São Paulo. Inclusive no ano que a Maria entrou e ganhou, eu tava lá fazendo a seletiva. Então, assim, entrar foi... Eu acho que foi um dos maiores momentos da minha vida, assim, sabe? Com certeza tá no top 1, 2, assim. Porque eu acho que foi uma conquista, assim, com um sabor muito mais do que se eu tivesse entrado de primeira, por exemplo, assim, sabe? Porque eu pensei em desistir na terceira, na quarta, e se eu tivesse desistido eu não teria entrado, sabe? E não teria ido até a semifinal, que eu acho, pra mim, uma cozinheira super amador, foi um grande passo, assim, entendeu? Então, foi uma caminhada bem longa, assim, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. E eu tenho o maior orgulho de dizer hoje que eu sou uma ex-Masterchef, que sou colega das gurias, assim. Que legal, obrigada, Andrea. Conta, Luísa, como foi? Eu acho que eu vim num caminho um pouco diferente, né? Eu já era profissional, a edição do MasterChef Confeitarias foi a primeira edição especializada em confeitaria profissional. E até então, assim, na minha área, não existia nenhum reality show aqui no Brasil que fazia uma confeitaria num nível mais alto. A gente tem alguns programas aí que fazem uma confeitaria que a gente chama mais confeitaria, mais bakery, né? Que vai para um outro lado que não é essa alta confeitaria. Eu vi o MasterChef Confeitaria da Austrália, que foi o primeiro modelo que teve, né? E que tinha os melhores profissionais da área, assim. E aí, quando eu fiquei sabendo que ia ter o MasterChef Confeitaria aqui no Brasil, eu acho que, assim, eu falei... É agora, sabe? Assim, tipo, eu nunca tinha tido esse interesse de ir pra televisão, porque eu nunca tinha achado algum programa que eu me encaixasse tecnicamente. Mas quando eu descobri que ia ter esse MasterChef Confeitaria, eu acho que eu mandei a minha inscrição nos primeiros segundos de abertura, assim, porque realmente era algo único e eu falei, eu tenho que estar lá, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa que vai abrir uma janela pra uma área, assim, que ainda não existia tanta visibilidade, né? Eu falei, eu tenho que, meu nome tem que estar lá. Que legal. Que gostoso. E Maria, você que dentro desse grupo foi a precursora desse caminho. Me conta, como foi? Campeã ainda. Era pra ser. Era pra ser. Mas eu não tava, assim, eu fui muito mais pelo embalo do Fábio do que por uma vontade minha mesmo. Porque eu achava que era uma alta exposição, achava que, assim, né, é o quinto meu, não tinha muito que comparativo, né, como agora já tem, a gente já sabe. Isso a gente está falando de 7 anos atrás, quando as redes sociais também estavam assim, não tinha tanta influência, né, então eu fui mais precursora desse momento por tudo isso, porque eu estava começando toda uma parte que não tinha. Hoje elas já pegam uma coisa muito mais alinhada, muito mais estruturada e já sabendo onde está pisando. A própria popularidade do programa, ela aumentou muito, né? Acho que acontecer a edição confeitaria é uma amostra de... Eles criaram várias alternativas pela popularidade, né? Então, assim, eu não sabia muito onde eu estava pisando. Era uma promessa naquela época. Era uma promessa, então... Mas, cara, fantástico. Graças a Deus deu tudo certo. Porque eu participei dessa loucura aí que mudou a minha vida. Pronto, então é o Fábio que a gente tem que agradecer primeiramente. Depois, com certeza, a Ti que ficou lá, passou por tudo isso, mas o Fábio que foi teimoso e insistiu. Foi teimoso. E é muito bonito. Eu reassisti o episódio, né? Eu acompanhei naturalmente vocês e eu reassisti o episódio e ele realmente era o fã, né? Ele tava lá, ele tinha certeza. É muito bonito ver isso. Eu imagino que seja muito legal esse envolvimento das famílias de vocês também, né?
Eles se envolvem. Eu me lembro assim, ó, cada final de inscrição que não dava, né? Que eu vinha com o não de lá, né? Que a gente não recebe o não, mas eu sabia que eu não tinha entrado, né? Eu ficava uma semana chorando, assim, era uma semana de luto pra mim, né? Aí eu dizia, nunca mais, eu não quero mais saber, eu não entro nesse programa, eu não quero mais saber. Uma semana depois eu já tava, ano que vem eu vou de novo, eu vou entrar. E meu marido sempre me dizia assim, ó, tu não pode desistir, é isso aí, vai. Enquanto tiver, vai. E eu falei pra ele, porque daí teve algumas edições do Masterchef 60 mais, né? Eu falei, eu vou até os 60 mais. Eu tô aqui, eu vou entrar. Adorei. Eu vou até os 60 mais. Que é o gaúcho também, né? Que é a coisa Edu. mais querida. Aí eu falei, bom, agora que tenho 60 mais, eu tenho tempo, eu vou ir. Mas eles sempre, e os meus filhos também. E foi tudo no tempo certo, assim, porque meus filhos eram muito pequenos quando eu comecei a me inscrever. E aí quando eu fui agora, que fica todo aquele tempo lá, tava todo mundo preparado, tava todo mundo, sabe, todo mundo viveu comigo a experiência, assim, e me deixou mais tranquila estar lá com todo mundo preparado, assim, sabe? Mas é muito importante. A parte mais difícil pra mim foi deixar isso daí, o João Pedro. Ele era muito pequeno, 6 né? para 7, né? E eu fiz um combinado com ele. Eu disse, gordo, chamei ele de gordo, né? Gordo, no momento que tu me disser volta, eu me emociono. Cada vez se tu me disser volta, eu vou voltar, independente da onde eu tiver, eu também do nível, eu volto. Então toda noite eu ligava pra ele e dizia, e aí, como é que tu tá? E ele falava bem pouquinho, ele dizia, não, tá tudo bem. E saía da ligação. Pra deixar o coração da mãe mais apertado. Mas era a forma era... dele de dizer, cara, continua aí. E né, ele amadureceu muito nesse tempo, né? Foi um crescimento muito rápido pra ele, mas... Então aquilo me dava mais uma vontadezinha, porque se ele tava aguentando, né? É verdade. E mãe conhece o filho pela voz, né? Que eu ligava pros meus todo dia, né? Aí eu pensava assim, antes de ligar, eu fazia uma oração e pensava, ai Deus, que a voz e meus filhos estejam bem. Que a voz deles estejam bem. Né? Porque se eu ligasse pra eles, se eles tivessem. Eu não sei, eu acho que era a mesma coisa, assim, pegava e ia embora, não tem, sabe? E aí eu só pensava, ai, que Deus ajude que esteja tudo bem, que a vozinha deles esteja boa. Mas eles estavam, graças a Deus, sempre felizes, assim, ai, nossa, correu tudo tão perfeito, assim, sabe? Eu ainda não tenho filhos ainda, né? Então não passava por esse momento, mas eu só imagino como deve ser complicado, porque a rotina é muito intensa. É muito intensa, a gente passa muitos meses muito lá, tempo. Né? Então essa distância deve ser bem complicado. Pra mim, eu acho que o momento com a minha família mais emocionante, assim, foi na final, que eu tive o privilégio deles poderem ir, né? Então a gente tá muito ali no automático, na competição, naquela coisa. Mas quando a minha família entrou, assim, você é tomado por uma emoção, assim, é surreal, assim. E até eu pensando sobre o que eu ia falar, já tava me emocionando de novo, né? Mas eu tive a oportunidade de levar o meu irmão mais novo, que ele tem 20 anos, né? E ele adora Masterchef, ele queria muito conhecer o Fogaça, né? Tava encantado com tudo, então eu senti muito orgulho de poder propiciar ele viver isso. E eu lembro no jantar que a gente teve, assim, que a gente vai jantar juntos entre a gravação da final. E ele me olhou e falou assim, eu fico emocionada, mas eu espero que um dia na minha carreira eu seja tão bom quanto o Tulo, assim, sabe? Assim, isso é uma... Dele me ver trabalhando, dele me ver lutando. E sentir orgulho, pra ele, né? Sentir orgulho, assim, isso é impagável, isso é impagável. Eu acho que isso a gente deixa, né? Pro teu irmão, a gente pra filhos, né? Que é essa coisa de se superar, né? Porque hoje as coisas estão tão voláteis na vida, né? Assim, as pessoas desistem muito fácil, né? Essa coisa de tu ir atrás do teu sonho, de ir conquistar. As pessoas desistem muito, né? Tá muito fácil desistir hoje em dia. E mostrar que a gente vai atrás, que tem que correr, que não é fácil, mostrar isso pra essa geração é muito legal, né? Acho que isso é é o que a gente deixa aí, tirando o que a gente conquistou, né? Mas a gente deixa muito esse... Com certeza é uma inspiração e acho que eu me emociono com vocês porque eu nem imagino assim o impacto na família. E uma das coisas que a gente vinha conversando, né? Eu acompanho muito o mundo corporativo. E no mundo corporativo, caos, pressão é uma natureza, mas tem a ver com o negócio, com o business, que muitas vezes é mais frio. Vocês não, vocês foram lá, é um business, o Masterchef é um business, ele é um jogo, mas vocês foram jogar o sonho.
foram jogar a reputação, a credibilidade de vocês. Vocês já tinham a profissão, as coisas que vocês faziam antes. Vocês sabiam que a partir do momento que estavam expostas, isso era tudo ou nada. Podia super ganhar na popularidade, dar certo, mas podia também... Com o crescimento das mídias, isso virá contra vocês. Contem um pouquinho sobre como é jogar com o sonho de vocês. Vou começar com a Maria agora, dessa vez. Diga aí, Maria. Eu assim, confesso que eu não pensava nisso. Tá? Eu me diverti muito no processo. Todo tempo se eu pensasse assim, que eu tava botando o meu sonho ali... Eu acho que eu não teria ido pra frente. Eu fui me divertindo no processo. Mas essas coisas da mídia foi uma coisa que me pegou muito. Gente, eu fui a top 1 no Twitter de mais falada nos meus últimos 5 episódios. Eu tinha vontade cheio de haters. Nossa. Não eram amores, haters. E tu saber lidar com isso... Cara, é uma loucura. Acho que foi a coisa mais... Foi daí nos últimos 5 episódios que a gente já tinha gravado, já tava tudo pronto, que eu entendi a dimensão da coisa. Aí que a ficha caiu. Chego a me arrepiar, assim, porque é uma coisa que... Eu disse, o que eu fiz da minha vida? Onde é que eu me meti? Sim, porque a gente tava dentro de casa quietinha, Maria também. Claro! A gente tava dentro de casa quietinha e do nada nos colocaram dentro de um programa de televisão. Do nada, um programa nacional, né? Não é um programa regional. Do nada, o nome da gente tá em qualquer boca, falando qualquer coisa, assim, as pessoas nos conhecerem de verdade. Porque as pessoas não conseguem... Ai, no fim eu te atrapalhei, Maria. As pessoas não conseguem entender, assim, ó, que um reality show, um programa de televisão, 2 horas que são passadas na televisão são muitas horas de gravação. Então, assim, não é só aquilo ali que aparece. Às vezes, a nossa fala que aparece na TV é um momento completamente diferente lá dentro do jogo. É um recorte, né? E as pessoas não conseguem parar pra raciocinar. Não, mas ela não é, sabe? Tipo, não, deixa eu ver o que vai acontecer. Na fala dela, ou que ela gritou com o padre lá, não é que ela seja ruim, que ela é uma pessoa mandona, não. Não, mas eu sou mandona. Eu sofri o mesmo hate, gente, mesmo de ser mandona ali. Mas é isso, acho que as pessoas veem um recorte de uma edição e tomam aquilo, assim, pra elas, assim. Eu quando eu fui, eu tinha a ilusão de que eu não ia sofrer hate. Eu achava isso muito querido, como é que eu vou sofrer hate? Eu pensava também, nossa, quem me deu um a psicóloga falou, não, como é que tu vai lidar com isso? Não, acho que não vai acontecer. Então, pra mim, quando começou a acontecer, foi um baque, assim, porque eu tive 2 episódios que foram as provas em grupo e eu trabalhava como chefe de confeitaria. Mas aí, na tua profissão, na nossa profissão, a gente tem tu tem que mandar. Claro. Não, sabe? Porque a coisa não acontece. Exato. Se tu chegar, né, numa cozinha e dizer, façam o que vocês quiserem, ninguém entrega nada no tempo que tu tem que entregar. Então tu tem que ser mandona. Tu como chefe de confeitaria, eu tava como chefe de hotelaria, eu coordenava 2 hotéis já, 2 cozinhas diferentes, São Paulo e Rio. Então pra mim, não é a minha posição que eu tô ali no meu canto, se eu não sou, não fui escolhida líder aqui no programa, eu vou ficar fazendo a coisa, não sei o que tá acontecendo. Não, eu tô cuidando de tudo em volta, porque foi isso que me fez crescer na minha profissão. Só que aí pega um recorte daquilo e as pessoas começam, né, elas fazem um personagem, né? E aí tu começa a ouvir, assim, a pessoa inteira falando, nossa, a Luísa deve ser insuportável de trabalhar. Eu não suportava essa guria, não consigo ouvir a voz dela, ela acha que manda. Meu Deus, gente. Falaram assim... da voz de vocês, porque a coisa que mais falavam do meu era o meu sotaque. Eu recebi direct de uma mulher, sotaque, ela dizendo assim, ó, eu odeio o teu sotaque. Eu odeio a mulher gaúcha. Eu não consigo entender se a pessoa ir lá e visitar, tipo, ninguém te convidou, só não ouve, só não assiste, só não participa, só não vem, né? Não tem, né? Não tem como eu ouvir vocês e não pensar nessa questão de... A gente vê os chefes na televisão, a gente sabe que todo mundo tem essa posição. O quanto que também a mulher, quando ela é assertiva, quando ela ocupa esse lugar que é de direito, como ela é vista de forma diferente do que os homens são vistos, né? O homem não tem que se explicar quando ele é mandão, né? É quando natural. Ele é natural, ele está na posição dele. Por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui nesse bate-papo de mulheres, né? Porque a gente chegou lá, a gente fez
né? E não sabem que hoje a maioria das mulheres que estão comandando as cozinhas, né? Não tem mais essa coisa que o homem comandava. Então a gente tomar essa posição, tomar a frente, fico muito orgulhosa disso. É muito complicado. O meu hate começou justamente numa prova, depois que eu voltei da repescagem, que eu fui líder numa prova em grupo e eu tive uma fala com um colega meu, o Pietro, que eu disse pra ele começou a fazer uma coisa antes que eu teria que ter autorizado, porque eu tinha que cronometrar o tempo na minha cabeça. E ele começou a fazer e eu falei, podia ter me avisado que ia começar. Eu falei só isso, que não tem nada de desrespeitoso nessa fala. Eu disse pra ele, tu tinha que ter me falado que ia começar, porque eu precisava cronometrar. Começou o meu hate, mas foi um hate em cima disso, assim, ó, uma coisa que falta de respeito com o colega. As pessoas, elas interpretam como elas querem a situação, assim, sabe? E eu tenho certeza que se é com elas vão ver o que aconteceu ali. Foi simplesmente uma fala, tu tinha que ter me avisado porque eu preciso cronometrar. Mas porque eu acho tudo que cronometrado. as É pra uma encrenca mesmo, eu acho. Eu acho que elas muito se projetam, né? Hoje, né, tu tá em exposição, né? As pessoas muito se projetam naquilo, né? Então eu já não tomo mais pro meu coração como eu tomava. Porque assim, antes eu ficava... Não, mas eu vejo que é uma projeção, né? Da coisa que até que elas não conseguem fazer, de ter um posicionamento, de conseguir, né, se posicionar, dizer um não, fazer essa... Então eu vejo muito mais por esse lado, já não levo mais, assim. E isso aí, porque sabe o quê? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha, eu acho que 90% do hate que eu tomei eram mulheres da minha idade. Exatamente. Chocante. Eu tirei muitos prints pra mostrar pras pessoas, assim... Devia ter feito isso. Porque, sabe, é chocante. Mulheres dizendo, que coisa ridícula tu com esse cabelo branco. Mulheres exatamente iguais a mim. E eu ficava pensando... Aí um dia eu falei pra ela, por que tu tá falando isso? Tu não tem coragem de assumir o teu branco? Porque tu tem a mesma idade que eu e tu tem cabelo branco também. Por que tu tá me chamando de ridícula? Aí foi que eu pensei, gente, são pessoas que estão projetando. Talvez eu queria ter essa coragem de aparecer numa rede nacional com os cabelos brancos. É a minha idade. Eu tenho cabelo branco. Mas isso traz a maturidade da gente de também entender certas coisas, né? Que eu acho que o MasterChef também trouxe muito isso na minha vida, né? Trouxe uma maturidade que antes eu não tinha tanto. Eu tinha 37 anos, apesar de já ser mãe, né, casada, enfim, passado por 1000 coisas na vida. Mas essa maturidade eu assumi e ganhei no MasterChef. Quando eu escuto vocês, eu sinto que vocês se empoderaram muito mais de quem vocês são, né? Acho que tem um processo de autoconhecimento, a Luísa falou, né, das conversas com o terapeuta. Eu imagino que seja um processo de se auto-reconhecer. Agora, quando eu converso aqui com vocês, eu falo assim, gente, que momento é esse da minha vida? Porque eu vejo 3 mulheres que estão super confortáveis com quem são, né? Com o que construíram. Isso é muito bonito. Então, é incrível, assim, ouvir e é uma inspiração. Então, aproveitando isso, queria ouvir das provas de grupo, que boa parte desses tumultos, eles vinham das provas de grupo, né? Queria que vocês contassem um pouquinho, Luísa, você começou a comentar ali, né, do seu episódio. Conta um pouco pra gente, assim, como é que era essa experiência de estar à frente com profissionais que são colegas, né? No teu caso, que vocês alguns até já se conheciam. Como é que é estar nessa posição sob as lentes de uma câmera ainda? É muito tenso, assim, no caso, na minha edição, eram todos profissionais muito conhecidos da área já, e todo mundo tinha a sua carreira, né, então a gente tinha muita coisa em jogo ali, a gente tinha muita coisa a perder também, porque já estava todo mundo estabelecido, então esse medo da exposição era muito forte para todos. A gente tentava se respeitar ao máximo e a gente estava numa edição que tinha, assim, ela estava num clima muito amigável. A gente teve pouca discussão, mas acho que foi a primeira prova em grupo que teve uma situação onde a Val, que era líder do meu time, brigou com o Patrick, né? E aí foi esse episódio que foi a primeira questão que a Val destabilizou ali naquele momento, assim, dessa briga. E eu meio que fui pra frente, assim, porque ela tava naquela discussão e eu fui pra frente da coordenação do grupo, né? Então, pra mim, assim, a edição montaram como se fosse só eu falando, gente. Assim, acho que eles pegaram a edição é amigo do MasterChef. Gente, como se fosse só eu falando, assim, né?
Mas eu acho que é porque isso, assim, eu tenho essa posição de... Se eu vejo que alguma coisa não tá dando certo, eu não consigo ficar passiva, né? Eu assumo esse lugar, eu assumo essa frente, assim. E eu acho que, como a gente tava falando antes, assim, nem todo mundo tá preparado para ver isso, as pessoas podem ter interpretações diferentes disso, né? E isso aconteceu numa prova seguinte também, que teve um outro grupo que se inverteu, no caso, né? O El acabou sendo líder do outro grupo. Ninguém falou nada sobre isso. Ninguém falou absolutamente nada sobre ele ter tomado lugar, sem ter sido capitão. Não houve um comentário. E, no entanto, eu recebi esse comentário nas duas, assim. Mas eu não faria nada diferente, porque eu acho que é quem eu sou, sabe? Como eu falei antes, foi o que me levou adiante profissionalmente. E eu acho que o que me fez lidar com o hate também é a gente entender que, às vezes, esse hate não é só sobre a gente. Ele é um reflexo... ele é um reflexo da própria pessoa, ele é um reflexo das frustrações da própria pessoa e é um reflexo até dos impasses da nossa própria sociedade. Eu só sou um canal ali. Exatamente. Né? Eu sou um canal ali naquele momento porque eu tô nesse lugar de exposição, assim. Então, ao mesmo tempo, eu tenho várias... A confeitaria é um universo muito feminino, né? De muitas mulheres que se identificam com essa carreira. E eu tenho, assim, seguidoras que hoje, assim, sabe, de assim, nossa... ganham inspiração através disso, assim, sabe? Eu sei que eu fui uma pessoa ali forte, eu fui batalhadora ali, eu fui quem eu sou, e muitas mulheres da minha área, da minha profissão, se reconheceram e viram isso. Isso que é o mais importante, eu acho, apesar do hate. Com certeza, eu acho que é isso. Para quem está nos escutando, é poder pensar que, ok, existe realmente uma estrutura que supera aqui as nossas vontades, nossa postura, mas que a gente consiga continuar furando essas bolhas. Mas tu sabe que, assim, claro, teve muito hater, né? Mas eu tive tantas outras mensagens que eu acho que isso valeu muito mais pra mim. Me puxava todo dia a orelha. Mulheres que disseram, eu me inspiro em ti, porque tu, uma dona de casa, mãe, com 37 anos, sair da comodidade da tua vida, né? E ir atrás do teu sonho, eu fui atrás do meu sonho. E não só de cozinha, sabe? O meu sonho era, sei lá, ser advogada, eu voltei a estudar, tinha parado com a faculdade. Então, assim, essas mensagens pra mim são maravilhosas. Muito mais. Essa advogada está formada hoje, que eu acompanho ela. E hoje uma profissional, uma mulher que foi atrás do sonho dela. Então, essas coisas que a gente inspira na vida das pessoas me provoca muito mais sensações de felicidade do que esses haters que estão aí só sem uma louça na pia pra lavar, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Tem um pano de prato, vai botar pra lavar, né? Eu acho que enquanto, assim, ó, sofre hate quem tá se destacando em alguma coisa, né? Totalmente. Que ninguém vai falar de ninguém, quem não aparece, assim. Ninguém vai falar nem de bom nem de bem de quem não está aparecendo. Assim. Vamos aproveitar esse momento para te contar as indicações da liderança que claramente faziam parte de uma estratégia. Abafa. Bom, eu fui capitã 3 provas, perdi as 3. Mas perdi feio, assim, não foi bonito, perdi feio. Mas enfim, o que eu enxergo muito nitidamente hoje, assim, né? E era uma coisa que eu falava lá dentro e me fazia mal. Daí eu chegava em casa, tinha que chamar a psicóloga pra lá. Quando tu vai mal numa prova em grupo, falando lá no programa, a culpa é do capitão. Quando a equipe ganha, nossa, a equipe trabalhou muito bem. Por que isso, entendeu? Porque uma coisa assim, e isso entra aquilo que eu falei lá no início, que as pessoas não param pra pensar. Ali, e não parece na televisão, óbvio também, né? Ali, não é o capitão não decide tudo. É tudo decidido. É um grupo de 5 pessoas, as gurias sabem. Os 5 decidem junto. Não é o capitão que decide o menu que vai ser da prova. Não é. Ou seja, perdeu, não foi o capitão que perdeu. E por que é assim, sabe? Eu batia muito essa tecla. E eu falava pro pessoal nos camarins, por quê? Sabe? Porque depois o isso pessoal jogo. Tacando hate depois, né? André, meu, não é a liderança, tu recebe o título e claro que tu vai coordenar. Aí tu é um capitão forte. Nossa, essa guria quer mandar em todo mundo. Tu é um capitão fraco. Nossa, mas não manda nada. Sabe, chegou um ponto que eu disse assim, eu não quero saber disso. Aí depois me xingavam. A Andréia foi pra perdeu todas as provas de liderança. Aí só vai eliminando as pessoas. Mas foi pra eliminação, não é culpa minha quem foi embora, entendeu? Só vai embora quem cozinha mal.
Eu também fui pra eliminação em todas as provas que eu perdi. Só que um sai, entendeu? Assim, ó, a prova de liderança pra mim. Aí até que o Jacão disse assim, ó. Como é? Tem líderes. Tem pessoas que não nasceram pra ser líderes. É uma coisa assim. Que sabem fazer muito bem, mas não sabem liderar. Ele falou assim, né? E eu não soube liderar em nenhum momento lá. Porque as pessoas têm todas o ego muito inflado dentro. E talvez eu também tinha, não tô falando que eu não tinha, provavelmente eu também. Todo mundo ali quer aparecer. E aparecer eu não tô falando no sentido ruim, eu tô falando no sentido que é aproveitar a tela, entendeu? Então ninguém aceita eu dizer assim, ó, não é assim que eu quero que tu faça. Ninguém aceita. Então é uma confusão as provas em equipe. Aí tu tem a sorte da tua equipe melhor e tu ganhar a prova, mas não tem nada a ver com líder, assim. Isso eu falo, assim, a Maria sabe, a Luísa não tem. Mas aí, meu Deus, eu fui perder as 3 provas. Eu tinha que entrar e perder as 3. E aí a guria encarnou em mim, né? Toda prova que ela ganhava, ela me botava de líder. Tá certo, ela ia fazer a mesma coisa também. Eu perdi todos. Mas é uma estratégia. Eu perdi todos, ela vai botar outros pra quê, né? Mas volta na maturidade que Maria falou e no se conhecer, né? Porque fala disso com uma leveza que tipo, tá, aconteceu, é isso e tá tudo bem. Eu não me chicoteio por causa disso, sabe? Eu perdi, eu chegava em casa, paciência. Perdi. Eu tava aproveitando. Eu acho que é essa parte legal, né? Tu aproveitar. Eu escrevi isso agora que eles estavam começando. Eu disse, aproveitem o processo. Né? O bagulho é doido. Aproveitem o processo. Porque se tu não tirar essa leveza, tu cai fora. Se tu te preocupar com o ego, com essa coisa toda, tu vê quem é eliminado pelas primeiras vezes, tu pode ter certeza que tem um ego enorme por trás disso. Eu jogo contigo, assim. É um ego que não admite o erro. A gente percebe nas avaliações, né, quem reage melhor e quem de fato ouve, aprende, quem de alguma forma ali se ressente, né? Isso aparece de alguma forma. Então, acredito eu que muito menos do que vocês tiveram a oportunidade de conviver, porque tem muito filtro da edição, mas dá pra perceber que nem todo mundo tá ali com esse intuito do aprender, né? Eu acho que eu cheguei à final porque eu soube ouvir, sabe? Ele fala grosso, o chefe diz coisas que não é. Mas se tu escutar com esse ouvido do ego, de que eu errei e não o que eu posso aprender com o que ele tá me falando, porque eu acho que a gente só aprende errando. Ninguém aprende na primeira, tá? Bom, tu teve uma puta sorte, tá? Porque, cara, a gente aprende no erro, né? Na falha. Aliás, se tu me perguntar quantas vezes eu errei lá dentro, agora eu tava pensando nas provas que eu ganhei. Eu não lembro, mas eu lembro todas que eu errei. Por quê? Porque ali eu tirei alguma coisa. Eu soube escutar o chefe. Eu tive humildade. Eu acho que isso é a única coisa assim. Eu não sou uma pessoa humilde. Tanto que a gente vê a evolução, né? Do início, dos participantes que vão até o final. Tu vê a evolução do início pro fim. Assim. Pode ter ego. E vocês sabem que isso tem tudo a ver com inovação, né? Já que a gente tá aqui na gravação de que é um evento de inovação, não tem inovação sem erro. Então é absolutamente isso, assim. Exatamente. É quem tem coragem de ir lá, dar cara a tapa e fazer, que vai criar o novo mesmo, que vai construir esse caminho. Exatamente, eu acho que pra mim eu fui evoluindo muito isso que a gente falava, assim, no começo eu tinha muito essa tensão de querer provar, de não poder errar, porque eu pensei, eu vim até aqui e eu não posso errar. Eu fui começando aí melhor e a minha trajetória foi mais ascendente, porque chegou um momento que eu falei, gente, eu já tô aqui, 3º, 4º episódio, eu já ganhei, sabe? Eu não tenho mais nada a perder. Então eu posso brincar, eu posso arriscar, eu fui relaxando, eu fui aproveitando e foi quando as coisas começaram a acontecer. Quando eu perdi essa preocupação do erro, dessa cobrança excessiva, é que as coisas tinha começaram mais a em acontecer. jogo, né? Já tinha uma carreira, a profissão, né? Exato. Mas a tua exposição é muito diferente da nossa, né? Aí eu entendo a tua cobrança, mas a gente que tá lá, né, se descobrindo, cara, eu vou contar das minhas, eu acho que eu tive 3 provas de líder, se eu não me engano. Os 3 eu venci com uniforme azul. Que é a única coisa que eu me lembro. Mas assim, como foi? Só uma que eu gritei com o padre. Uma foi muito importante, que foi aqui na Serra, que tava falando sobre vinhos, que é a minha paixão, né? Eu me lembro daquela prova que você E aí foi a sobremesa que eu fiz, o sorvete de gorgonzola, que icônico, né?
foi isso. E ali eu me senti em casa. Foi quando eu botei os pés em Caxias. Eu disse, gente, eu tô em casa, eu tô escutando o meu sotaque, a minha gente, um acolhimento. Porque tem tudo isso por trás, né? Gaúcho tem uma coisa que, assim, não te incentiva muito. Pra fazer negócio com gaúcho é uma coisa difícil. Não sei se vocês percebem isso, mas é um povo que, assim, muito complicado pra fazer negócio. Mas pra te incentivar, eles são os melhores. Sabe, assim, torcidas, abraçam muito a gente. Muito, te compram. Negócio é difícil pra fazer, porque é tudo gringo, né? É difícil. A negociação é dura. É dura. E briga, nossa. No acolhimento e na torcida, o povo que sabe, que te abraça. E a gente percebe isso, a gente vinha falando, né, do carinho que vocês estão recebendo, porque estão em casa, né? E aproveitando que tem bastante gente que está nos assistindo aqui fora, inclusive, como que as pessoas fazem para acompanhar vocês, né? Eu imagino que a vida de vocês agora é uma outra realidade. Como é que as pessoas fazem para acompanhar o que vocês estão fazendo agora? Eu acho que o Instagram é a rede social que a gente mais é presente, assim, né? Sim. Ali... o meu Instagram é um Instagram de comida afetiva, assim. Eu digo pra todo mundo, meu Instagram não é Instagram de Masterchef, não é um Instagram de comidas Masterchef. São comidas afetivas, o foco do meu Instagram é comida que qualquer pessoa consiga fazer. Que tipo assim, o que eu vou fazer final de semana? Tu entra ali, tu vê uma receita, tu consegue ir no mercado, comprar os ingredientes e fazer, entendeu? Esse é o foco do meu Instagram, até porque eu não sei fazer coisa muito... Não gosto, não é as coisas que a minha família come. Então o meu Instagram é um Instagram de comida afetiva. E ali as pessoas vão encontrar bastante coisa fácil, simples, gostosa. Aí eu não sei se quer que eu diga? Diga, por favor. Pode procurar pelo meu nome, que é Andreia _Calp. Ou se colocar só Andreia Masterchef, já puxa direto. É mais fácil. E aí, se quiser conversar mais contigo, também chama lá. Pode chamar no direct. Às vezes a gente fica um pouquinho atrasado pra responder, assim. Mas eu prometo que sempre que eu posso, eu dou uma olhadinha no direct. A Maria, eu mandei muita mensagem pra Maria. A gente se conhece desde 2018. Mas a gente só se encontrou agora. Mas a gente conversa desde a vida. Desde a gente bate papo por lá. Boa. Pra mim também, acho que o Instagram é o canal mais forte, né? Ali eu tô dividindo bastante receita de confeitaria e tentando trazer, eu acho que a gente fez uma série muito legal que foram das frutas brasileiras, agora eu tô começando uma série de ingredientes brasileiros também, pra gente trazer, tirar a confeitaria desse lugar, que é essa confeitaria mais comercial ainda, dos produtos industrializados, né? A gente trazer essa confeitaria com uma outra abordagem, assim, pensar no que é nosso, né? Pra trazer isso pra confeitaria. Então pode seguir Luísa com S, _Jungblut. Esses sobrenomes gaúchos complicados. Tem que botar aqui. Se escreve aqui, se fala Jungblut, vai ser mais fácil de achar. Mas tô também com a minha marca de chocolates Pinto Bar, que é a produção do chocolate desde a amêndoa do cacau, que é a Giro Chocolates. Tô no Rio ainda, quem sabe um dia a gente chega aqui em Porto Alegre, pro Rio Grande do Sul, a gente vem. Muito bem. O meu também é Maria Antônia Russo, eu tenho o meu Instagram, mas também tem uma página que, pra quem não gosta de assistir muito receitas, gosta de ler, também tem lá umas receitas. Lá também tem o meu contato, que daí entra direto no meu e-mail. E é uma cozinha também mais afetiva, de prazer, assim, os vídeos estão muito gostosos. A gente entrou numa fase muito boa de estar ali vendo uns vídeos mais prazerosos também. Não só pra quem cozinha, mas pra quem gosta de ver vídeos também tá bem legal aí essa porque é impressionante o crescimento da procura por vídeo de receitas, né? Nossa, eu tô chocada, assim. Não, isso é uma coisa que também me incomoda, gurias. Eu não sei, mas agora todo mundo cozinha. Ai, que saco, gente. Eu tô com raiva disso. Se eu tenho um haterzinho, todo mundo cozinha. Ator cozinha, cantor cozinha. Ai, gente, vão cantar, vão atuar. Deixem a gente, caceta. Tem que saber quem você tá seguindo aí, né? Cozinhar não é só receita, né? A gente tem que prestar atenção. Porque estão pegando as receitas da gente, estão fazendo, copiando. Uma coisa gostosa de se ver. Eu até vejo cantora, né, ali fazendo uma coisa que daí tá gostoso, um vídeo bonito. Agora, quando tu vai me fazer alguma coisa assim,
óbvia. Deixa pra quem sabe, gente, por favor. Esses dias eu vi alguém, tinha uma receita ensinando a cozinhar pinhão. Coloque 1 litro de água, um pinhão e um sal. Gente, Pronto, né? Depois vai depois morda. Meninas, eu queria ficar aqui horas. Queria dizer que quem quiser conversar, chamem, porque elas são incríveis, são super próximas, queridas. Compartilham muito mais aqui, é um pedacinho, né? Um recorte do que a gente pode, mas a experiência delas é ainda mais rica. Então, super recomendo. Agradeço demais a disponibilidade de vocês, essa abertura de estar aqui com a gente. E pra gente encerrar aqui, eu quero agradecer quem tá nos ouvindo, lembrando que esse episódio tá sendo gravado aqui na Gramado Summit, que ele vai ao ar depois que o evento já vai ter acontecido. Nos vemos no próximo episódio. Até logo. Pode dar, Ali. Vai, Gramado Summit.